Dando continuidade na nossa reflexão do filme Duas Vidas, vou refletir hoje sobre o poder do passado. O passado tem poder, nós sabemos disso. O passado tem forte influência na nossa vida hoje, no nosso resultado de hoje. No filme, vemos que Russ não gostava de falar do seu passado. Quando ele vai à psiquiatra, a cena retrata bem como ele tentava esquecer do seu passado, como ele mesmo relata para a psiquiatra. Eu esqueci a minha infância. A minha infância está no passado. Onde é o seu lugar? Quando vivemos presos no passado, não vivemos o presente e não conseguimos projetar o nosso futuro. É simplesmente viver por viver. E quando vivemos desconectados do passado, estamos totalmente desconectados da minha essência, da minha vida, da nossa família. Estamos desconectados de mim, da minha história. E o pior é quando queremos negar o nosso passado. É passado, passou, pronto, vamos esquecer, vamos colocar um pano quente em cima, o que importa é daqui para frente. Quando pensamos assim, é porque estamos presos na dor do passado. Estamos presos, como eu costumo dizer, no nosso calabouço existencial. Russ estava preso ao passado. O nosso passado tem poder. O nosso passado não tem como ser esquecido ou negado. Quando passamos a tentar esquecer, podemos até conseguir esquecer o passado por um tempo. Só que um dia ele vai voltar. Um dia ele vai vir a me atormentar como um fantasma. No filme Duas Vidas, veio representado pelo menino. Russ fugia do seu passado por vergonha do seu estilo de vida. Seu estilo todo desajeitado, no qual era motivo de chacota, era motivo de risada pelos seus colegas da escola, onde todos os seus colegas começavam a zoar dele. Na sua fase de criança, provavelmente sofreu muito bullying de seus colegas. Russ carregava dentro de si muitas crenças limitantes, algumas feridas emocionais, principalmente a causada pelo seu pai. Muitos dos seus comportamentos na fase adulta, seu comportamento autoritário, uma pessoa insensível, tem a sua origem lá na fase de criança. Dor que faz com que busque meio para fugir dela. E a maneira que encontrou para sair desta situação de dor, desta situação de sentimento de fracasso, foi tentar esquecer o seu passado, se tornando uma pessoa que buscava ter o cuidado com a sua autoimagem, para que não precisasse demonstrar a sua vulnerabilidade, demonstrar a sua fraqueza, a sua dor, o seu sofrimento. O seu estilo como um galã, todo o cuidado visual, físico que ele tinha da sua aparência, demonstrando ser uma pessoa bem resolvida, uma pessoa bem sucedida, fina, elegante, mas por dentro está cheio de dor e de sofrimento. No filme nós conseguimos perceber claramente o poder do passado e como o nosso passado mal resolvido vai trazendo consequências negativas para a nossa vida. Russ estava se tornando uma pessoa insuportável de se conviver. Seus comportamentos agressivos estavam fazendo com que todas as pessoas à sua volta, os seus amigos, começassem a se afastar de si. As suas ações eram ações inconscientes, mas que estavam tendo resultado negativo da sua realidade. Até quando o fantasma do passado então aparece para ele. O seu passado, o seu eu criança, o qual ele julgava e condenava, começa então a revelar que o seu eu adulto também se tornou um fracassado, porque não tem
amigos, não tem família, não tem filho, não tem esposa, não tem cachorro, não tem um avião e não se tornou piloto de avião. Faz com que Rus, adulto, compreenda que o seu ser hoje é quase pior ou tão pior como ele era no passado. Ambos então se sentem fracassados. Na cena do carro, no diálogo com os dois, Rus criança pergunta a Rus adulto: até quando vamos dar mancada? Precisamos mudar. Nessa cena, percebemos que Rus adulto, apesar de ter alcançado um patamar financeiro bom, não deixou de ser um fracassado como ele era lá na infância. O passado tem poder, o passado tem forte influência em nossa vida. Quando mal resolvido, ele começa a trazer consequências negativas e a nos bloquear o nosso futuro, a nossa projeção para frente. Quando Rus começa a tomar consciência, depois da conversa com a repórter, que o menino veio para ajudar ele a resolver algo do passado que não foi bem resolvido, então ele cai em si e ele se permite a começar a fazer este processo de autoconhecimento. Começa a fazer uma investigação do seu passado, no qual ele fazia questão de não querer lembrar, querer esquecer. Passado que ele fugiu tanto tempo. Rus se permite começar a fazer essa viagem para dentro de si. Começa então a resgatar as suas memórias do passado. Começa aos poucos ir buscando todas as lembranças do passado. O processo de autoconhecimento, o processo de autoinvestigação é um processo para muitas pessoas difícil e até mesmo doloroso. Nos meus atendimentos pessoais e nas minhas dimensões, eu sempre oriento as pessoas a fazer este processo com muita paciência, com muita cautela, com muita responsabilidade, porque estamos lidando com a sua vida. Quando se permitimos abrir a nossa caixinha de Pandora, não sabemos do que podemos encontrar lá dentro. É como a história do poço. Aquele poço que precisa ser limpo. Para ser limpo, preciso ter a coragem de abrir a tampa e, abrindo a tampa, eu preciso estar preparado para o que eu vou encontrar lá dentro. Porque eu não sei o que eu vou encontrar. Assim é a mente humana, assim é a vida de cada um. Quando nós permitimos, nós vamos caminhando. Você que precisa, então, estar disposto a fazer esta caminhada, a se permitir. Quando tomamos a decisão de fazer essa caminhada para dentro de nós, se faz necessário dar um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E aos poucos ir curando, perdoando, ressignificando as nossas memórias. Saiba que o teu passado está influenciando a tua vida hoje. Por isso, se permita fazer esta viagem para dentro de você. Se permita ir em busca da sua criança interior. Dê esta chance para você. Se permita entrar na tua história e em busca das tuas memórias do passado, para que você possa restaurar, curar e ressignificar e assim buscar a vida que você merece. Lembre-se, o passado tem poder.